Nós vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, o Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 13. Mateus 13. Iniciaremos no versículo 44 em diante. Vamos ler então com a ajuda de Deus. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem, negociante que busca boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a quantidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhes Jesus: Entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. E ele disse-lhes: Por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam, dizendo: De onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não este é o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. O Senhor Jesus, irmão, sempre usou meios para poder esclarecer o plano de salvação que Deus, o Pai, havia incumbido de poder anunciar, para salvar a humanidade do pecado que existiu desde o princípio e que dominava, e ainda continua até hoje, dominando todo ser humano. E Jesus, então, para poder dar conhecimento e maior compreensão naquilo que ele falava, ele usava de exemplos e de comparações, que são parábolas. Aqui, como nós ouvimos, ele já vinha trazendo esclarecimentos anteriores a esse, como foi, por exemplo, a parábola comparando o grão de mostarda, comparando o fermento, a atuação do fermento em uma massa. O grão de mostarda, por minúscula que seja essa semente, mas uma vez lançada na terra, ela então germinando, nasce e se forma um arbusto que acaba até aninhando-se as aves dos céus, os passarinhos. Tudo isso ele fazia para dar maior compreensão da graça que ele manifestava, que era o favor de Deus, e que ali estava então sendo lançada a semente, cuja semente é a palavra de Deus. Ela é comparada à semente porque assim que a semente, tendo vida, cai na terra, germina e nasce, produz, depois cresce e produz, assim a palavra de Deus lançada também nos corações
ela sendo enviada pelo Espírito Santo, ela tem vida, ela é viva e é eficaz. E caindo num coração cuja terra seja boa, ou seja, comparado com uma boa terra, nasce, cresce e produz. Tudo isso ele fazia para dar facilidade de compreensão às suas palavras. Depois também fez uma comparação sobre o joio que apareceu numa plantação de trigo, numa semeadura de trigo, que nascendo então o trigo, pois a terra dava condições, nasce também o joio, e crescendo entrelaçado com o trigo, dificultava o crescimento do trigo, e não era possível arrancar o joio sem que viesse o trigo junto. Fez esta comparação porque ele conhecia, o Senhor Jesus tinha amplo conhecimento das coisas terrenas, da vida no campo, na vida simples do povo. E assim também a graça. Ele comparava então, antes desta leitura que fizemos, foi a última comparação que ele fez, foi sobre a explicação do joio, que cresceu entre o trigo, e os que ajudaram, que trabalharam na plantação para o dono daquela terra, pretendiam arrancá-los, mas ele disse: não, deixa assim. Quando for o tempo da colheita, então vamos arrancar tudo e separamos o trigo do joio. O trigo será guardado no celeiro e o joio será destinado ao fogo para ser queimado. Tudo isto para demonstrar, irmãos, os trabalhos de Deus na semeadura da palavra, no crescimento e na produção que ela faria, no bem para a salvação das almas, cuja terra também fosse boa e produzisse, porque tem terra que não produz. Mas o Senhor fazia esta comparação, fazendo que nem tudo que se semeia, nascendo, vai produzir. E agora aqui ele faz então esta outra explicação do tamanho inimaginável, irmãos, da riqueza da graça, que ela vem ao conhecimento da pessoa. Então ele comparava como sendo um homem que, andando num terreno que não era dele, encontrou ali uma grande riqueza, um tesouro de valor que não se podia nem imaginar. Mas o terreno não era dele, e tampouco, consequentemente, a riqueza não lhe pertencia, ainda que ele havia achado. Mas o que ele faz? Ele compra aquele terreno, e comprando o terreno, veio também a riqueza que estava escondida, e enterrou aquilo ali para ninguém achar. Agora, sendo dono do terreno, naturalmente a riqueza lhe pertence. Fez esta comparação com o reino dos céus, ou seja, com a graça do Senhor Jesus, que a pessoa pode alcançá-la, pode recebê-la, mas tem que cultivar, tem que lutar, tem que descobrir a cada dia as riquezas que nela estão escondidas. Tudo isto, irmãos, para esclarecer àquela gente o valor da graça. Falou também depois da rede que se lançava no mar, os pescadores, quando puxava, ela via cheia de peixes de toda qualidade, de todo tipo, além de outras criaturas também marinhas que vinham na rede. Naturalmente não eram todos que se aproveitavam, mas ele separava ali, logo que ele lançou a rede, os que eram úteis, que podiam ser consumidos, e os que não podiam ele lançava fora. Tudo isto, irmãos, mostrando que a graça se estendia a todos, mas nem todos ficariam pertencendo ao destino que a graça conduzia. Ora, queridos irmãos, tudo isto ele mostrava e fazia maravilhas para o povo crer que ele era o Filho de Deus. Não tinha limite para curar doenças, não tinha falta de poder para expulsar demônios que ninguém conseguia, mas ele
expulsava, ou mesmo não expulsando, a aproximação dele já era suficiente para o demônio sair onde estavam. E também agora ele fala da grandeza de tudo isto, mas que ele não fazia maravilhas em todo lugar e nem com todos. Por quê? Não fazia muitas maravilhas por causa da incredulidade de muitos deles. Ora, irmãos, primeira coisa que para nós que estamos agora semeados na graça do Senhor Jesus, que fomos alcançados com esta graça maravilhosa, esta riqueza já nos pertence, e nós estamos agora num espaço de terra, que não é terra aqui desse planeta, mas no espaço que o Senhor ofereceu a cada um. Nós estamos pagando porque nós adquirimos, não estamos pagando com dinheiro, nem com coleta, mas pagando com a nossa obediência a Deus, para poder fazer jus a este terreno, esta terra ou este espaço na graça que nos pertence. Por quê? Porque aqui está escondido um grande tesouro, que são as riquezas celestiais. Então nós temos a posse, mas ainda não temos o domínio. Nós temos o direito porque nos foi dado, mas ainda não é totalmente nosso, porque temos que pagar. E nós pagamos como? Nos observando a palavra de Deus, procurando agradá-lo. E quando nós atrasamos o nosso pagamento, ou seja, quem compra o terreno às vezes passa por dificuldade e deixa de pagar as prestações. E existe um limite, até que se suporte que a pessoa vai atrasando, e se não tomar nenhuma providência, acaba perdendo o direito que ele tinha de posse, que não era nem o domínio, mas não tem mais o direito de estar ali, perde aquilo que já havia alcançado. Assim é a graça do Senhor, irmãos. Nós estamos nela está escondida as grandes riquezas em Jesus Cristo, que agora nos pertence por misericórdia, mas a nossa constância ou sobrevivência na graça depende de nós pagarmos com a nossa pureza diante de Deus, o nosso esforço, a nossa obediência, a nossa dedicação, cultivar o amor de Deus e procurar agradá-lo em tudo. Nós estaremos sendo recíprocos com o nosso dever, pagando aquilo que devemos nesta bendita graça. E assim ninguém perde o seu direito, até que venha o dia em que tenha o domínio, ou seja, terminou de pagar, recebe o título de propriedade de cidadão dos céus, para habitar na glória eterna dos céus. Agora, o Senhor continua operando maravilhas, que as maravilhas de Deus não são somente curas físicas, libertação de doenças, abertura de portas, bênçãos materiais, bênçãos que nos alegram quando recebemos e ficamos felizes, porque Deus fez isso, porque Deus fez aquilo, e assim por diante. Deus abençoou minha filha, meu filho, Deus isso e Deus. Todo culto, se tivesse liberdade plena e absoluta, a igreja toda levantaria para testemunhar, porque toda hora estamos recebendo. Mas não são somente os bens materiais. Nós precisamos, irmãos, ser cada vez mais crentes em Jesus Cristo, para que as bênçãos principais não nos faltem, que são as bênçãos espirituais, as maravilhas espirituais. Maravilha não existe somente, como disse, bênçãos, curas, milagres que os olhos veem, mas tem coisas que Deus faz que ninguém poderia fazer. Por exemplo, irmãos, uma tentação espiritual. Pessoa que é tentada por um pensamento, uma inspiração maligna, um sentimento, uma paixão, não tem remédio, não tem psiquiatra, não tem psicólogo, não tem injeção, não tem tratamento, não tem cura terrena, porque o que está dentro do cérebro da pessoa, nem a pessoa mesmo consegue acessar. E quem é que tem este poder de entrar na mente, entrar na consciência da pessoa e libertá-la de um mal que lhe incomoda dia e noite? É só Deus. E quando que Deus faz isso? É quando nós somos crentes, ou seja, nós cremos que Deus opera maravilhas no nosso meio.
Se perguntasse aqui para a igreja reunida hoje, quem é que não tem nenhum problema físico? Todo mundo. Eu tenho dor de cabeça, eu tenho dor na coluna, a minha perna, o meu braço, a minha mão, os meus olhos enfraquecem, meus cabelos caem, eu engordei muito, eu emagreci muito, eu estou sem força. O outro diz que não consegue se conter, porque o seu corpo exige tanto dele, ele não consegue se autodominar, e assim por diante. Mas a cura do Senhor não se estende a estas coisas somente, Ele estende a parte espiritual. Quanto que fisicamente estão em plena saúde, poderiam dizer agora, não sinto nada, não tenho nada, fiz check-up há pouco tempo, estou perfeito, com perfeita saúde, tudo me vai bem. Agora vamos ver aí dentro do teu cérebro, o que está escondido aí. Você tem plena consciência do teu viver, nunca erraste, nunca tropeçaste, nunca cometeste nenhum pecado, nunca falhaste diante de Deus. E se reconhecer que de fato tudo isso já aconteceu contigo, houve um acordo, um acerto com Deus, ou você está numa situação que de repente, se chegar no momento da escolha, como faz o pescador, encontrar você com problemas que não dá para aproveitar e você perder todo o teu tempo na graça e naquele dia ser rejeitado. Por quê? Porque apesar de estar bem quanto aos teus olhos, o teu conhecimento humano, mas espiritualmente você está seriamente comprometido diante do Senhor, porque vem acumulando males que te fazem ficar longe e distante dele. Vem aqui a palavra nesta manhã, que é uma advertência para todos nós. Vamos ser mais crentes, irmãos. Irmãos, vejam um erro que nós temos, que se ouve muito, até nos testemunhos. Gente que levanta, agradeço a Deus que me chamou, e agora eu sou crente da congregação cristã no Brasil. Totalmente errado. Nós fomos chamados para crer na congregação ou crer em Jesus Cristo? Mandado e considere agora. Você creu em Jesus Cristo? Foi Jesus Cristo quem te chamou? Foi Jesus Cristo quem te perdoou? Foi Jesus Cristo que revelou para você este tesouro escondido na terra? É para Jesus Cristo que você tem que pagar a aquisição desta terra, onde estão as riquezas celestiais? Ou você tem que pagar para a congregação? Pensa que dar coleta na congregação, você está pagando a aquisição do teu terreno espiritual? Não, você está fazendo um trabalho que é necessário, porque isso tudo que existe aqui tem custo e tem que se pagar, e é com dinheiro, não é só com oração, é com dinheiro. Porque quando vence uma conta de luz, não adianta orar, você tem que ir lá e pagar a conta. Precisa construir uma igreja, não é só ficar orando e não fazer nada. Ora sim, porque devemos orar, mas tem que arregaçar as mangas e trabalhar. Tem que ajudar, tem que produzir também. Mas o caso aqui não se trata de nada material, se trata da nossa vida espiritual. Como é que nós estamos agora, irmãos? Honrando o nosso compromisso na aquisição desta grande riqueza que nós alcançamos, que não é com dinheiro, não é com sacrifício humano, mas é com a nossa pureza diante de Deus, e como crentes que devemos ser. Incredulidade é veneno que mata a vida do crente, irmão. Olha aqui, não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. É claro que o Senhor vinha um aleijado, um coxo, e o Senhor curava, porque estava todo mundo vendo ali o homem que não andava, agora está andando, o cego que nada via, agora está vendo. Glorificavam a Deus, mas ninguém via quando o demônio saía da vida de alguém, e Deus operava em Jesus Cristo. Esse poder ainda não terminou, ele continua. O poder da expulsão do adversário que está reinando em algum lugar, ou numa família, ou na vida de alguém, esse poder ainda está no crente, aquele que crê que o Senhor usa da tua boca e faz maravilhas, continua sendo crente desta maneira, porque o Senhor não cessará de operar maravilha em benefício da alma do seu povo, irmão.
Mas nós buscamos muita maravilha que os olhos veem, que nós apalpamos com as mãos. Olha, aquele irmão tinha um câncer e o tumor foi ungido e o tumor desapareceu. E a irmã dá de glória a Deus. Agora dizer, tinha um aí, um irmão, uma irmã, que se viciou no jogo. Todo o dinheiro que tinha perdia. Nesses joguinhos que tem eletrônico agora, outros iam onde tem o bingo, e lá todo o dinheiro que tinha foi empobrecendo, ficou na miséria. E está aí, coitado, devendo tudo, precisa assumir, deve para os agiotas, deve para todo mundo, a conta no banco secou e a pessoa está na pobreza. Por quê? Por causa dos jogos. E você já viu alguém orar por isso? Já viu alguém chamar essa pessoa, dobrar os joelhos junto e expulsar esse espírito dela? Não crê que Deus ainda tem esse poder? Se você é crente, se a Irmandade ainda é crente, tu deve crer que se este espírito reina na vida de alguém ou em alguma família que está sendo levada por este grande mal, que não é só este, tem o vício das drogas, tem o vício do alcoolismo e outro, o vício de contar mentiras. A Irmandade já viu alguém orar por outro irmão para expulsar dele o espírito que faz ele mentir sempre? Não tem isso. E esse espírito continua operando. Quanto crente mentiroso que tem. Você é crente, irmão? Eu tenho 50 anos de batizado. Louvado seja Deus. Mas mente. Conforme a necessidade, ele inventa a história. É um vício. Você já viu alguém expulsar esse espírito maligno? Porque isso aí leva à condenação eterna, porque os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Já viu alguém expulsar esse espírito de alguém? Mas hoje, se nós sairmos daqui e a incredulidade desaparecer de nós, nós vamos sair daqui não crentes da congregação, crentes em Jesus Cristo, que me dá poder de expulsar o príncipe das trevas. Esteja oculto onde estiver, esteja localizado onde estiver. O poder que Deus quer dar à igreja neste dia, nesta manhã, agora, irmãos, é para expulsar todo o mal. Mas para isso deve ser crente. A Irmandade aceita melhorar a qualidade do nosso dom de crer. Não é só crer que Deus tem poder de abençoar o salário. Deus tem poder de abençoar a saúde. Deus tem poder de operar isto e aquilo que meus olhos veem e minhas mãos apalpam. Isso aí não precisa nem ir muito longe. Está cheio no mundo isso aí. Mas crer que Deus tem poder de libertar da tentação espiritual, dos maus pensamentos, das meditações malignas, dos sentimentos pecaminosos, e que a pessoa vai alimentando. Tudo o que vê do lado mal, tudo o que enxerga maliciosamente, porque o mal está reinando dentro do seu cérebro, e aquilo com pequenas doses vai apimentando os seus pensamentos. Tudo o que vê leva para o lado malicioso, maligno, pecaminoso. E dá para continuar desse jeito? Se você sair crente daqui hoje, este mal desaparece de ti em nome do Senhor. A Irmandade que ouve esta palavra, creia que a cura milagrosa que Jesus está fazendo nesta manhã não reside na carne, não reside no corpo, reside naquilo que está dentro do teu cérebro, nos teus sentimentos. E aqueles que só pensam nas coisas que é da terra, Paulo exortou: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Nas coisas que são de cima, porque Cristo morreu por nós e nos dá essa liberdade de cultivar aquilo que é dos céus, aquilo que é santo, aquilo que alimenta a nossa alma para a vida eterna, e não cultivar as coisas da carne, porque nem precisa cultivar, porque elas já existem e elas não saem facilmente. Mas se você conseguir dominar os teus sentimentos, o Senhor não te deixará sem ver maravilhas, porque naquele tempo os judeus que acompanhavam o Senhor, a maioria não cria.
achava que era uma coisa qualquer, menos que ele era o Filho de Deus. A Irmandade crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, crê que a palavra de Deus ainda tem poder de se manifestar no povo, e libertar o povo, tirar de onde está e trazer para a comunhão dos santos. Este é o trabalho que está sendo feito agora na Zona Leste, e que foi feito ontem, durante a tarde e na busca de dons na Zona Leste de São Paulo, para trazer aqueles que estão afastados, longe da comunhão, não só estes, mas aqueles que precisam de uma ajuda. Todos se ajuntaram outra vez, todos foram crentes e viram maravilhas. Se houvesse oportunidade para contar as obras que Deus operou ontem e que está operando agora de manhã, o dia todo contando não seria possível e suficiente. Mas a Irmandade creia, Jesus ainda está operando maravilhas na alma dos que vão se salvar. E por que não operar nesta manhã aqui neste santo culto? A Irmandade não crê que Deus tem poder, como o poder da palavra sendo pregada agora, de Deus fazer um milagre aqui dentro, que não é milagre que os olhos veem, mas é milagre que a alma canta, ou cantaria se recebesse. Quem crer, receba agora o milagre da purificação. Irmãos, vamos ser mais crentes. Os seus olhos não veem, mas a tua alma pode sentir milagre de Deus, te libertando da tentação que não te deixa dormir, que não te deixa ter sucesso na tua vida. Tudo que você pensa é carreado para o lado obscuro, maligno, sentimentos maus, sejam libertos agora em nome do Senhor. Ninguém vê. Os discípulos enviados de 2 em 2, quando Jesus mandou, não viram, mas ficaram felizes. E quando chegaram, que se reuniram, digamos, todos juntos com o Senhor, e o Senhor para ouvir o depoimento de cada um, e cada um contava uma maravilha. Mas um disse: Senhor, nós estamos tão contentes, sabe por quê? Porque até os espíritos estavam sujeitos a nós. Jesus ficou contente, falou: olha, eu via Satanás cair como um raio dos céus. A Irmandade crê. Quem é crente que está ouvindo isso aqui? Talvez não sejam todos, mas quem é crente pode crer que Satanás está caindo de algum lugar alto, está sentado em algum lugar alto, numa família, numa casa de oração por aí, reinando, dominando, roubando a paz, roubando a alegria, roubando a comunhão, até agora, porque agora ele acaba de cair. Glória ao nome do Senhor. Vamos ser mais crentes, irmãos. Creiamos que acaba de cair o maligno no seu lugar, onde vinha operando conforme a sua vontade, mas a vontade maior chegou agora. A vontade de Deus seja feita nos céus e na terra. Santo é o Senhor. Assim como agora, milhares de irmãos, tanto do ministério, como a Irmandade, como a mocidade, aí na Zona Leste, quantos são? 9.000 e poucos? 9.200 fazendo visita. Imagina, 9.000. Será que eles não estão vendo o inimigo cair de onde está? Irmandade creia, se vocês são crentes, creiam que neste momento a obra e não vai parar por aí não, irmãos. Esta missão não pode parar. Nós temos que trabalhar e destruir as obras das trevas, onde o adversário estiver assentado, dominando, seja numa cidade, seja num lugar, até numa nação. Poderoso é o Senhor para enviar os seus servos e derrubar o adversário de onde está assentado. E se alguém está aqui, ele se assentou na tua vida para te levar a lugares obscuros, seja crente hoje e saia liberto daqui. Deus seja louvado.